Tá certo. Ô Marco Saravalho, ontem a gente teve uma queda bem expressiva, por sinal, né, em relação ao petróleo. Andei lendo aqui algumas possibilidades, inclusive a gente até debateu aqui mais cedo, eu queria falar com você, se você concorda ou não, qual que é a sua visão. Primeiro, claro, essa questão de uma recuperação mais lenta da China tende a trazer essa queda, essa volatilidade para o petróleo em relação até a própria demanda ali, mas eu li também, né, temos uma reunião da OPEP+, para acontecer no dia 4 de junho, trazendo ali uma possibilidade, né, em relação a uma incerteza, vamos dizer assim, se eles vão ter um novo potencial corte na produção, né, já que a queda aí nos preços está pesando, então isso pode ter uma sinalização também ali que pode trazer essa volatilidade para o mercado do petróleo. Queria entender se você acredita que isso vá, de repente, trazer essa mudança hoje, né, na casa aí dos $73, como a Débora trouxe, mas eu li também que o que estaria pesando, apesar de, vamos dizer assim, ter um acordo definido entre Casa Branca e Congresso americano, ainda há uma incerteza se os congressistas, né, os republicanos mais radicais vão votar a favor do plano. Muitos especialistas acreditam que é remota a possibilidade de um default, mas isso estaria talvez de repente pesando também para a queda de ontem no petróleo. Você se surpreendeu aquela queda, né, mais de 4% de queda do petróleo ontem? A gente está chegando numa situação, pelo menos no curto prazo, né, a leitura que qualquer notícia que sai em relação até da dívida nos Estados Unidos é uma notícia ruim para o crescimento econômico americano. Então é ruim com eles e pior sem eles. Ou seja, se tiver um acordo, provavelmente o republicano vai colocar muita restrição em questão de gastos, enfim, de endividamento, não vai conseguir crescer. E se não chegar a um acordo, né, a gente tem a possibilidade de um default, mesmo que seja momentâneo, e os recursos podem sair dos Estados Unidos, deixar os Estados Unidos por conta de uma preocupação em relação a um rate, enfim, qualquer mudança. Então, qualquer cenário no curto prazo está impactando as projeções, né, expectativas de crescimento na economia americana. Consequentemente, né, a China acaba sofrendo também direta e indiretamente, mas, consequentemente, as cotações do petróleo. Se a gente tem o país que mais consome petróleo no mundo, né, deixando ou tendo uma revisão de crescimento econômico menor, automaticamente a gente tem essas revisões de... Quando a gente fala de petróleo aqui na BMC e no nosso dia a dia, a gente está sempre falando dos mercados futuros. Então, o mercado está projetando que vamos ter uma queda de demanda, né, e necessariamente vamos ter queda de preços daqui a um mês, seja contrato de curto prazo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, essa é a expectativa. Então, o teto da dívida ainda não está resolvido, e aí o próximo passo é a questão como a resolução em relação ao teto da dívida afeta a decisão em relação ao Fed. O mercado ficou muito dividido, agora vem ganhando um pouco de peso um novo aumento de taxa de juros, mas eu só vejo esse petróleo subindo no curto prazo se realmente o Banco Central americano sinalizar que não terá novo aumento da taxa de juros no mercado norte-americano. Então, mas e mais um corte da OPEP pode trazer um aumento também. É uma decisão, eu digo assim, é uma decisão só deles. Só né? deles, só deles. Mas impacta como um todo. A gente viu isso alguns meses atrás, quando eles decidiram reduzir muito forte, mais de 1 milhão de barris, o petróleo saltou para 80, acima de $80 rapidamente em poucas horas, né? Então isso pode acontecer. E a própria Arábia Saudita, que é um player muito forte, principalmente dentro da OPEP, ele já sinalizou que para esse ano ele quer um preço de petróleo médio acima do que foi em 2022. Isso são palavras da Arábia Saudita. Então a gente está falando que eles vão buscar um preço médio, a Arábia Saudita vai procurar um preço médio acima de 82, 83, 84 dólares. Ou seja, como a Paula estava falando, é possível esperar novos cortes? É possível, né? Mas é uma decisão interna, né? O Brasil não tem influência e essas informações aí não são públicas. Mas é de se esperar porque a Arábia Saudita já sinalizou que tem interesse de manter a média de 2023 acima do que foi de 2022. Você falou sobre decisão do Fed, estou até olhando aqui o CME Group. Agora, neste momento, a gente tem 56% apostando ali numa muito subida. Dividido, né? Tá, 44 manutenção e 56 para mais 0,25 ponto percentual. Diante disso, Marco, eu até estava lendo aqui uma matéria falando um pouco mais, né, como esses juros altos nos Estados Unidos, a renda fixa, vamos dizer assim, dos Estados Unidos tem atraído bastante olhares para lá. E eu queria entender, né, na matéria traz aqui tanto bonds e debêntures, né, juros mais altos americanos em 15 anos, a renda fixa dos Estados Unidos atrás, mas supera a brasileira? A renda fixa nossa, então, a grande diferença é a moeda, né? Até a gente estava... A conversão do câmbio. Essa semana aqui, em termos de política, foi a
a aproximação, a recepção, né, de outros líderes da América Latina, e a gente lembra que as nossas moedas aqui elas são muito fracas, são muito voláteis e elas se desvalorizam muito ao longo do tempo, né? Umas mais, outras menos. O Brasil não é comparado a uma Argentina, mas a nossa moeda também vai se desvalorizando ao longo do tempo. Então você precisa colocar, quando a gente fala assim, pô, mas Marco, quando a gente fala aqui de investimentos, né, muito brasileiro procurando alternativas de investimentos dolarizados, né, principalmente agora conhecendo mais a renda fixa também em dólar, não só através da Avenue, que tem sido líder nesse mercado, mas outras parceiras também, outras corretoras também fazendo um processo muito bacana de trazer, democratizar. E hoje a gente tem essas opções. Então você fala, pô, Marco, eu vou ter um retorno de 4%, 5%, parece muito pouco quando eu comparo com uma Selic de 13,75%, né? Seria o Tesouro Selic de 13,65%, me parece muito pouco. Mas se a gente adicionar, né, ponderar e trabalhar com a tendência de desvalorização do nosso real ao longo dos últimos 10, 20 anos e colocar isso na conta, o nosso real tende a se desvalorizar cerca de 4, 5% ao ano, aí você já começa a ter um retorno muito saudável e aí o seu patrimônio está sendo protegido, uma moeda forte e rendendo também muito bem. Então ainda tem essas alternativas, a gente está vendo cada vez mais, né, as plataformas corretoras apresentarem esses produtos. Eles são cada vez mais acessíveis e o bacana, assim, que eles também são relativamente curtos, né? Eu estou falando, às vezes, um bonde de uma empresa que tem 10, 20, 30 anos de vencimento. Às vezes, estou falando de operações que vão vencer daqui a 1 ano, 2 anos no máximo, e os brasileiros têm procurado cada vez mais essa alternativa. Esse seria, entre aspas, né, o lado bom dessa taxa de juros norte-americana brasileira alta. A gente tem ainda títulos que estão rendendo bem, sobretudo no mercado norte-americano.